Você alguma vez já se perguntou como dizer as horas em inglês? Como falar de horário? Quais são as opções para perguntar qual o horário? Nós temos pelo menos duas. Nós veremos durante essa aula de hoje. A primeira delas é What time is it? What time is it? Ou What's the time? What's the time? Então, essas seriam as formas de perguntar o horário. E para responder, sempre nós iremos iniciar nossa resposta com it's, que significa são 8 horas, são 7 horas. Então, por exemplo, observemos esse relógio que vai aparecer aqui para vocês. It's 7 o'clock. It's 7 o'clock. Outro detalhe que eu já gostaria de comentar com vocês agora é o o'clock. Nós utilizamos essa palavra para horários fechados, 7 em ponto, 8 em ponto. Então, esse em ponto, nós falamos o'clock. Outra diferença em relação ao horário é que, em inglês, a contagem das horas é feita de 12 em 12 horas e o que faz diferenciar se é dia ou noite são as siglas AM ou PM. O AM nós utilizamos até o meio-dia e do meio-dia até meia-noite nós utilizamos o PM. Outro detalhe importante é, por exemplo, horas que... Agora vamos falar de horas com minutos, né? Nós falamos do o'clock, que são os horários fechados. Pensemos, por exemplo, em esse horário, 9:30. Então, tanto vocês podem dizer 9:30, 9:30, it's 9:30, or you can also say it's 9:30. It's 9:30. Embora se escreva H-A-L-F, nós não falamos half. Também temos 3 divisões importantes, que são midday, meio-dia, noon também pode ser meio-dia, e midnight, meia-noite. Então, midday and noon, it's the same, meio-dia. Midnight, meia-noite. Então quer dizer que eu não posso dizer it's 12? Pode, mas também tem essa opção, midday, midnight. Ainda pensando em tempo, nós temos também um detalhe a comentar com vocês, né? Que detalhe seria esse? Pensemos aqui em the time 8:15, 8:15. Another possibility is to say it's 8:15. São 1/4 passado de 8. Então, é permitido falar assim, 8:15 or it's 8:15. São 8 passado, contrário, são 15 passados de 8, 15 minutos. Outro exemplo, another example. 10:24. It's 10:24. It's 10:24 or it's 10:24. Lembrem-se, vocês têm a opção de começar com os minutos, mas sempre utilizando a expressão it's, a quantidade de minutos, e a palavra past. Seria, na prática, são 24 minutos passados de 10. Outro exemplo, 11:20, 11:20. Vocês podem dizer também, it's 20:11. Certo? Mas é muito complicado, talvez alguns pensem, né? Eu esteja falando isso enquanto assistem a aula. É simples, né? Como assim é simples? Vamos pensar, vocês podem falar o horário, como seja mais fácil para vocês. Por exemplo, eu acho mais fácil 8:20, então não tem problema. It's 8:20. Mas se você quer usar essa forma invertida, pense. Se ela é invertida, você vai começar com os minutos. It's 20:08. São 20 passado de 8. Temos 4 palavrinhas que é sempre bom lembrarmos. O'clock, para horários em ponto. Midday and noon,
que significa o mesmo, meio-dia, e midnight, meia-noite. Temos também o half, que significa meia hora. Como é que a gente utiliza? It's 6:30, it's 7:30, it's 8:30. Diferente dos outros horários que a gente tem que fazer uma inversão, o half ele fica no mesmo lugar que o 30. Tanto faz dizer it's 7:30 ou it's 7:30. São 7:30. Half literalmente seria meio, metade, né? Que dá no mesmo, né? 30 minutos são metade de uma hora, certo? Então, vamos recapitular a forma de perguntar. What time is it? It's 7:30. It's 7:30. What's the time? It's 2:15. Or it's 2:15. Continuando, tem também aquele famoso horário, são 10:04, 10:05, né? Como é que a gente fala isso em inglês? Tem pelo menos duas formas. Exemplo, pensemos no horário 3:50 ou 10:04. It's 3:50 or it's 10:04. It's 10:04. Esse it's 10:04 são literalmente 10:04. 10:06, it's 10:06, or it's 5:15. Então, tem essas duas formas de falar. Igual que no português, são 3:50 ou são 10 minutos para as 4 da tarde ou da manhã. Ok? I hope you have enjoyed. Espero que vocês tenham gostado dessa lição de horários. E a dica agora é praticar. No final dessa aula, eu vou deixar anexado uma imagem de vários relógios para vocês praticarem, perguntando e até mesmo repetindo esses horários que vão aparecer na tela. See you in the next class. Até a próxima!